Graça e a paz, meu irmão, minha irmã. É um prazer poder compartilhar essa palavra com o Senhor, poder estar aqui. Graça e a paz, meu irmão, minha irmã. É um prazer poder compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus, um pouco dessa palavra que tem alimentado e nutrido a nossa caminhada enquanto cristãos e cristãs. Esse é um tempo muito difícil que nós temos enfrentado, mas é tempo de olhar, ler a palavra e buscar novas reflexões, novas respostas a essas perguntas que têm surgido diante das mais diversas situações que a gente tem enfrentado. Talvez você não tenha enfrentado nada muito diferente, nenhuma coisa assim que às vezes a gente fique um tanto quanto surpreso, mas a gente tem ouvido algumas histórias, escutado algumas experiências que de fato tem aí demonstrado uma certa privação, um momento de muita dificuldade por parte de alguns dos nossos irmãos, pessoas próximas. Mas eu quero aqui te convidar a pensar um pouco sobre como que a gente consegue confiar em Deus mesmo diante de uma situação tão complexa como essa. Eu quero compartilhar com vocês um texto, um salmo, que eu já tive até uma outra oportunidade de ler juntamente com vocês. Já nessa pandemia, tem 2 ou 3 cultos que a gente fez uma leitura durante um culto. E ali eu teci alguns comentários, mas eu quero aqui agora fazer uma leitura um pouco mais completa desse texto. O Salmo de número 66 traz aqui algumas imagens muito interessantes acerca de como o salmista experimenta e vivencia a sua vida. É muito importante que a gente olhe para ela de forma muito clara, né? Esse texto de forma muito clara. É legal olhar para esse texto e tentar entender como ele se orienta, mais ou menos. Mas antes disso eu quero te convidar a fazer comigo uma leitura sobre ele. O texto, no Salmo 66, a partir do versículo 1, diz assim: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: que tremendos são os teus feitos! Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei-os, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos vós que temei a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse texto, de forma muito clara e de forma muito bela, nos convida a pensar acerca do sofrimento que a gente vivencia e como a gente se relaciona com ele. Como que a nossa confiança é abalada ou não por esse momento de sofrimento. É importante, extremamente interessante, a forma como o salmista reflete acerca disso. Quando eu olho para esse texto, de forma muito clara, eu consigo enxergar 2 momentos, mais ou menos. O texto começa com a apresentação do Deus. A apresentação daquele a quem o salmista deposita, naquele em quem o salmista deposita toda a sua confiança, toda a sua segurança. É muito importante, muito
claro aqui nesse texto essa relação entre salmista e Deus. Ele enxerga em Deus alguém de uma grandeza e de uma majestade enorme. Ele fica maravilhado com os feitos de Deus e fala sobre esse Deus como um Deus em que seus inimigos se curvam, são curvados, melhor dizendo, diante dessa grandeza. No versículo 10 ao versículo 12, o salmista vai então falar um pouco sobre esse momento de sofrimento que ele enfrentou, sobre esse momento em que ele sentiu-se provado por Deus, sentiu-se desafiado pelas circunstâncias à sua volta. Posteriormente, ele vai retornar e vai começar a relembrar e falar mais uma vez sobre esse Deus grande e maravilhoso e sobre como ele tem sido bom para com ele. Aqui nesse salmo tem uma estrutura que nos desafia. Quando a gente olha para esse salmo, uma coisa que deve nos orientar de forma muito clara é que o salmista conhece e tem completa convicção de quem Deus é. Ele tem uma convicção inteira de quem Deus é. Ele consegue entender que Deus é grande, tremendo, que as nações devem se prostrar a Ele, que os seus inimigos se prostram a Ele. Ele tem essa convicção. Isso é claro para ele. Ele consegue enxergar quem Deus é. Não em sua completude, a gente sabe que o ser humano sempre vai ter a limitação, mas ele conhece a Deus. Ele não está falando de alguém que não faz sentido para ele, que é estranho a ele. Está falando de um Deus que ele conhece. E logo lá na frente, no versículo 10 a 12, ele vai falar sobre como que nesse sofrimento ele se relacionou com Deus. Aqui é interessante pensar o seguinte: no versículo 10 o salmista vai falar sobre como que ele enxerga essa situação. Para ele, a responsabilidade dessa provação é de Deus. Para ele é Deus quem o prova. Isso está relacionado com uma compreensão, tanto quanto inicial, presente aí no Antigo Testamento, que é a ideia de que Deus é detentor tanto do bem quanto do mal. Ou seja, temos uma imagem muito clara, que ainda está sendo desenvolvida, mas para ele é clara, de que Deus tanto pode abençoar quanto pode amaldiçoar. Isso acontece porque eles tinham essa compreensão. A gente precisa entender que a reflexão bíblica, o conhecimento de Deus, ele deve ser compreendido de forma progressiva. Pouco a pouco, a humanidade vai conhecendo mais a Deus de forma mais completa. No Antigo Testamento, a gente não vai enxergar muita presença de entidades do mal que não sejam os próprios seres humanos, ou algumas divindades que não tinham ainda aí uma importância tão grande nessa cena de conflito com o Deus de Israel. Já no Novo Testamento, a gente vai ter mais a figura desse embate espiritual entre Deus e Satanás. Jesus Cristo vai encontrar alguns demônios em sua caminhada pela terra, e aí esse cenário já muda um pouco. Então há uma progressão. Então por isso, para o salmista, é Deus quem o prova. E aí a gente poderia fazer alguma pergunta, que é de fato aí o que nos interessa, é que se hoje, no nosso tempo, é correto afirmar que Deus está provando a humanidade, ou que Deus está provando a igreja. Quando eu penso nisso, eu penso logo no seguinte: a que custo Deus estaria fazendo isso? Me parece muito equivocado pensar que Deus estaria provando a humanidade de forma muito negligente, sem se preocupar com as outras pessoas que estão sofrendo por causa dessa situação. Não é correto afirmar que Deus está punindo a humanidade por causa disso ou daquilo. Tudo que acontece na nossa sociedade, na nossa vida, é fruto das ações que nós tomamos enquanto seres humanos e fruto da maldade que a gente prolifera nessa terra. O pecado adoece, o pecado apodrece. Isso faz parte do que tem acontecido na nossa vida, na nossa experiência cotidiana. Não é necessariamente culpa de Deus. É claro que a vontade permissiva de Deus está aí permitindo que essas coisas aconteçam, porque Deus não está jogando dados, jogando xadrez, interferindo
nas situações que nós mesmos talvez tenhamos criado. Pois bem, e o salmista então vai continuar. Ele enfrentou essa dificuldade, é uma cena bem forte. No versículo 12 ele vai usar a imagem de cavalos que passam sobre a sua cabeça, cavalgam sobre a sua cabeça. Então o sofrimento do salmista é grande, é realmente profundo. Mas ele vai lembrar, logo depois, sobre esse Deus. E o salmo se encerra com um convite ao conhecimento desse Deus, o conhecimento dessa divindade para o salmista, que tem realizado grandes feitos por sua alma, por sua vida. Não há nada nesse salmo que não se resuma à adoração. O salmista lembra do sofrimento, mas ele só lembra do sofrimento para poder agradecer a Deus, para poder glorificar a Deus. O desafio, então, para nós hoje, é pensarmos sobre esse momento de privação a partir dessa ótica. O sofrimento é real, o sofrimento é existente na nossa vida. A gente não tem que fechar os olhos, negar, fingir que não existe. Pelo contrário, a gente tem que entender que há na nossa caminhada uma série de complicações que fazem parte da vida. A pergunta é como nós lidaremos com isso, como nós lidamos com isso. O salmista vai nos mostrar aqui algo muito interessante. A gente não precisa negar, a gente não precisa fingir para Deus que isso não está acontecendo. Não, a gente pode colocar isso diante dele, a gente pode expor a Deus os nossos sofrimentos, mas a gente precisa ter a clareza de que Deus tem realizado algo em nossa vida, em nossa alma. E essa é a grande obra dele para contigo, para comigo. De fato, é o que o salmista lembra ali no final como mais importante. Esse Deus grande, maravilhoso, que os inimigos se prostram, que na leitura do salmista é o responsável pelo seu sofrimento. A gente já entendeu mais ou menos como isso se articula. Esse Deus é o Deus que realiza grandes feitos para com a sua alma, que guarda a sua vida e que dá sentido à sua caminhada. Então que nesse tempo de muita dificuldade nós possamos entender e pensar a nossa fé sobre essa ótica, entendendo que é preciso enxergar o sofrimento, enxergar as dificuldades, mas não negligenciar o nome de Deus e não negligenciar os feitos de Deus em nossa vida. Amém? Quero te convidar a fazer uma breve oração, entregando a Deus esse momento. Pai, nós somos gratos a Ti, gratos pelo Seu amor, por tudo que o Senhor tem realizado em nós e por meio de nós. Te pedimos, Pai, que assim como esse salmo diz, nós possamos ser desafiados pelo Senhor a viver em harmonia, viver uma vida de confiança no Senhor. Os sofrimentos existem e fazem parte da nossa vida e da nossa caminhada. Mas nós precisamos, Pai, colocar diante do Senhor a nossa fé, a nossa esperança e pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a caminhar. Que o Senhor nos ajude a enxergar o que o Senhor já tem realizado em nossas vidas, para que nós possamos anunciar às pessoas, às nações, que o Senhor é um Deus que realiza grandes feitos em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.